Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o acento diferencial. Então, o que é isso exatamente? O que é acento diferencial? O acento diferencial é utilizado para auxiliar na identificação de palavras homófonas. O que são palavras homófonas? Que possuem a mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som na hora de você falar. Então, quando você fala, a pronúncia dessas palavras, elas têm, na verdade, o mesmo som. Você às vezes não consegue perceber a diferença entre elas, porque as duas têm o som idêntico, né? Com o acordo ortográfico, é que na verdade nós temos muitas críticas a esse acordo ortográfico, porque antes dele isso estava muito bem delineado, estava bem esclarecido sobre isso. Mas após o acordo ortográfico, que vai entrar em vigor realmente em 2012, ele começa então a colocar isso daqui estabelecido como regra. E aí vocês precisam entender, cada um de vocês, que depois desse acordo agora não tem mais jeito, é assim, tá? Então alguns livros que você pegar agora, que vai falar que segue o acordo ortográfico, ele já vem desta forma, e o antes do acordo ortográfico você vai ver que ele segue de outra forma, em que o acento diferencial, que quer dizer aquele acento que vai fazer a diferença entre uma palavra e outra homófona, né? Esse acento diferencial é exatamente a função dele, é fazer a diferença entre essa palavra, tá certo? Em que ela em um contexto ela vai ser de um jeito, ela vai ter um acento, e em outro contexto ela já não necessita mais daquele acento. Então ela faz essa diferença. Quando vem o acordo ortográfico, ele tira a necessidade de acentos em algumas palavras, tá? Mas em outras ele permanece, só que são mínimas as palavras que continuaram, tá? Então, ó, com o acordo ortográfico, ele deixará de existir. Então, quer dizer, ele não vai mais acontecer nessas palavras aqui, ó. Para, que é do verbo parar. Você vai ver que tem um acento agudo aqui no primeiro A, tá? E para preposição, que é aquela que liga o primeiro termo ao segundo termo. Por exemplo, vou para a Bahia. Então, esse para, nesse caso, não é do verbo parar, é a preposição que está ligando o voo à Bahia. Então, esse caso aqui, ó, ele perdeu o acento. Então, o para do verbo parar e a preposição para, nenhum dos dois mais tem acento diferencial. Tá certo? Pela ou pelas, né? Que é do verbo pelar, né? Tirar o pelo. E pela ou pelas, que no caso aqui é a preposição, tá? Na verdade, é a união do por ou per, né? Mais o pronome ela ou elas, né? Então agora não tem mais esse acento, ele cai esse acento. Pelo do verbo, do substantivo daquilo que tem no corpo, né? Ou do ser humano, ou do animal, tá? E o pelo preposição de novo, tá? De novo, é a preposição per mais ele, né? Então aqui também não tem mais esse acento circunflexo no segundo E. Aqui no pela não tem mais o acento agudo no E, e aqui não tem mais o acento circunflexo no E. Polo e polos. Que acontecia? Antes tempo tinha esse acento agudo para fazer a diferença entre locais, por exemplo, um local onde você ia, e o polo, que é aquela extremidade da Terra, né? Polo Norte, Polo Sul. E agora não tem mais também, tá? E pera, né? Também não tem mais a acentuação, tá? Vamos então ao assunto real. Bom, professor, então se nada mais disso tem acento, então eu tenho que observar o contexto. Sim, você tem que observar o contexto para ver qual está sendo aplicado, tá certo? Se é o substantivo, se é a preposição. Mas o que permaneceu então, professor? É isso aqui que eu vou te mostrar. Infelizmente, resumiu-se apenas esses casos aqui, que você vai ver que são poucos, tá? Na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homógrafas, ou seja,
As homófonas são aquelas de mesma pronúncia. Você escuta, você não sabe a diferença, porque elas têm exatamente o mesmo som. E tem o que nós chamamos de palavras homógrafas. O que são palavras homógrafas? Que são de mesma grafia, ou seja, escrevem-se igual, de maneira igual. Tá certo? Então veja que aqui, ó, na hora de escrever pôde e pode, agora nesse novo acordo ortográfico, o pôde vai ter o acento circunflexo, enquanto o pode, você vai ver que não tem mais. Elas não são homófonas, na hora que eu estou falando, você está percebendo que elas têm sons diferentes, né? Ó, pôde, pode. E exatamente por isso, eles permaneceram aqui com o acento circunflexo. Mas há uma questão, elas não são homófonas, elas são homógrafas, elas escrevem igual. Tá? E aí o que eles fizeram? Vamos colocar um acento circunflexo aqui no O para diferenciar. Por quê? O pôde, olha aqui, ó, com acento circunflexo, é a forma do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito você sabe que é passado. Então o pôde, ele indica passado, tá certo? Na verdade o pretérito perfeito, ou seja, a ação concluída, tá? Do indicativo, que é a certeza, o modo da certeza, conforme nós já aprendemos, tá? Do verbo poder. Então o pôde é pretérito. Já o pode, dá uma olhada aqui, ó, esse sem o acento, é a forma do presente do indicativo. Então o pôde com acento circunflexo é o pretérito e o pode é o presente do indicativo. Então aqui, ó, exemplos. O ladrão pôde fugir. Então está indicando uma ação que já se passou, ou seja, pretérito, passado, tá? Enquanto a frase o ladrão pode fugir, isso está indicando algo presente, algo que está ocorrendo neste instante, tá certo? Então você lembra essa diferença. O pôde com acento circunflexo indica passado, e o pode sem o acento circunflexo, você vai ver que o som já muda também, tá? Ele indica presente. Tem o por e o por também, tá? Segunda questão, segunda situação, né? Melhor dizendo. O por com acento circunflexo e o por sem acento circunflexo. O por com acento circunflexo, ele é verbo, tá? Ele é verbo. E o por sem o acento circunflexo é preposição, ou seja, ele liga uma primeira palavra a uma segunda palavra. Então, por exemplo, nós temos aqui o exemplo, ó, você deve pôr o livro aqui. Nesse caso, é ação. É a ação de pôr. Você sabe que o verbo é indicação, estado ou fenômeno. Então, nesse caso aqui, você tem que usar o acento circunflexo, porque ele é verbo. Agora, veja esse outro. Não vá por aí. Veja que agora ele não está indicando mais uma ação. Ele está ligando a primeira palavra, que é vá, a segunda palavra, que é aí. E essa pontezinha que ele faz, que é a preposição, não precisa de acento circunflexo. Então, você tire o acento circunflexo. Tá? Nós também temos agora, pelo acordo, as situações dos verbos ter e vir e os seus derivados. Então o verbo ter e vir, você vai ver que na terceira pessoa, quando são utilizados, eles vão ter uma regra, tá? E os seus derivados, porque a partir do verbo ter, por exemplo, eu posso derivar outros verbos, conter, manter, tá? O verbo vir da mesma forma, convir, e outros verbos que nós derivamos destes, tá? Eles vêm a partir deles, tá certo? Então, todos estes verbos, o ter e vir e os seus derivados no tempo verbal presente do indicativo, na terceira pessoa do plural, eles têm acento circunflexo, para diferenciar da terceira pessoa do singular ele. Então, se você fala assim, ó, presta atenção que elas são homófonas. Eu falo, ele tem formação. Então, ó, tá vendo o som? Ele tem formação. Aí eu vou colocar no plural. Eles têm formação. Mudou o som do tem? Não, não mudou. Então elas são homófonas. Então elas têm o mesmo som. E aí o que vai acontecer? Elas também são homógrafas, ou seja, se escreve da mesma forma. O que o acordo fez? Ele pegou estes verbos ter e vir, e na terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, quando for singular ele ou ela, você não precisa colocar o acento circunflexo. Então, ele tem, ela tem, não tem acento circunflexo. Mas quando for plural, aí você tem que colocar o acento circunflexo. Eles têm, elas têm, tá? Cuidado,
porque nem sempre vai ser ele ou ela, ou eles ou elas. Podem ser outras palavras que substituem. Então, por exemplo, eu falo, o livro tem 100 páginas. Esse o livro está substituindo ele. Tá certo? Você entende isso? O livro está na terceira pessoa. É um sujeito em terceira pessoa. Então o livro não vai precisar colocar o acento circunflexo no tem, porque o livro é um. Então, sendo singular, você não usa. Agora, se ele for plural, for falar os livros têm 100 páginas, aí você coloca. Esses os livros estão substituindo eles. E aí você vai colocar o acento circunflexo. Então veja aqui, ó. Verbo ter. Ele ou ela tem. Eles ou elas têm. Ó, tá vendo? Ó, agora você coloca o acento circunflexo quando for plural. Terceira pessoa, pessoal. Só em terceira pessoa. Tá bom? Ele ou ela contém. Ó, você tá vendo que o verbo conter deriva do verbo ter. Só que aí você vai perceber uma coisa. Esse contém... Ah, professor, mas tem um acento agudo aqui. Mas já tinha antes do acordo. Ele só permaneceu. Em terceira pessoa você tem que colocar esse acento agudo. Olhe nas embalagens ou caixas de supermercado, de produtos, você vai ver que tem esse acento agudo. Tá certo? Ou se o produto ali for plural, ó, eles ou elas, aí você coloca o circunflexo. Então esse circunflexo, ele só vai existir no plural. Coloque isso na sua regra de mente aí, tá? Ele ou ela mantém, porque o verbo manter também deriva do verbo ter, tá? Eles ou elas mantêm. Ó, circunflexo de novo. Por quê? Porque é plural. Ele ou ela detém, porque o verbo deter deriva, né, do verbo ter. E eles ou elas detêm. Agora você coloca o acento circunflexo. Então você já sabe. Quando for singular, não necessita do acento circunflexo. Só tome cuidado que alguns derivados do verbo ter têm um acento agudo em terceira pessoa do singular. Só esse cuidado você tem que ter. Agora, quando for plural em terceira pessoa, em todos os casos do verbo ter e seus derivados, tem que colocar o verbo, o acento circunflexo. Certo? O verbo vir acontece da mesma forma. Ó, ele ou ela vem. Então é singular, tranquilo, não precisa de acento. Agora, eles ou elas vêm, agora já mudou, é plural, terceira pessoa. Neste caso, você vai colocar o acento circunflexo. Ele ou ela convém. Veja que o verbo convém vem do verbo convir. Convir deriva do verbo vir, tá? Então, em terceira pessoa do singular, tem esse acento agudo, igual aconteceu aqui nesses outros, tá vendo? Então, aqui ele também vai ter o acento agudo no singular. Mas se for plural, eles ou elas convém, aí você coloca o circunflexo. Tá bom, pessoal? Existem algumas questões aqui que são opcionais, que eles deixaram. Você usa se quiser, pelo novo acordo ortográfico, que é forma de formato e forma, tipo forma de bolo, recipiente, tá? Então, se for forma de formato, você pode não deixar sem acento. Agora, o forma de bolo, você já passa então a colocar se quiser, tá bom? Você vai colocar se quiser. Acento diferencial, então, só para nós esclarecermos, pode, quando for pretérito, você coloca, quando for passado, e o pode, quando for presente você não coloca. Verbo ter, né, eles têm no plural, tem acento circunflexo, e quando for singular, não tem acento circunflexo. Vem, no plural, vai ter acento circunflexo, e o vem no singular não tem acento circunflexo. Por, quando for verbo, tem o acento circunflexo, e o por, quando for preposição, ligando palavras, ele não tem. Alguns exemplos: hoje você pode sair de casa, porque ó, hoje na presente, então você não vai colocar, né, o acento. Agora veja, mas ontem não pôde, ontem é passado, então agora você vai colocar o acento circunflexo, tá? Ele tem 30 anos, ele singular, então não coloca. Ele tem 30 anos, e seus amigos, ó, plural, seus amigos, eles, né? Então, seus amigos têm mais de 40, então esse tem, agora ele recebe o acento circunflexo. Ela vai pôr o material na mochila. Pôr não é uma ação, então é verbo. Então você vai colocar o acento circunflexo. Agora veja esse outro. A menina saiu por aí.
Veja que agora não é ação, porque a ação aqui é saiu. O que ele está fazendo é ligar o verbo saiu ao advérbio aí. Então o que ele faz então aqui é uma ponte, então ele é uma preposição, então ele não necessita do acento. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, até a próxima aula, valeu!